Olá, companheiro e companheira. Viva o Brasil. Viva as possibilidades de igualdade de nossa nação, esse potencial imenso que Deus deu. Queria convidá-lo e convidá-la a fazer um esforço imenso, não é pouco esse esforço não, de assistir esse vídeo aí desse jovem brasileiro, assim como nós é brasileiro, e perceber o pensamento dessa extrema direita, procurar compreender como que eles chegaram a essa distorção de entendimentos. Eles simplesmente anulam questões graves, questões decisivas para a compreensão das problemáticas locais e mundiais e, a partir de um reducionismo, tiram conclusões equivocadas. Viva Cuba! Cuba passa por um bloqueio vergonhoso. Cuba tem um povo digno, um povo que ama o seu país. Aí sim tem patriotas verdadeiros, como talvez em nenhuma nação nunca existiu tão grandiosos e grandiosos patriotas. Lutaram e defenderam o seu país, expulsaram os opressores, nacionalizaram quem ali estava para explorar. Vamos ver o pensamento distorcido e debochado, terrível, desse jovem totalmente alienado, um brasileiro assim como nós. Que difícil essa extrema-direita. Que veio diretamente de Cuba. Pois é. Te mandaram tanto ir pra Cuba que não é que você Já foi, duas menina? vezes. Olha. Acredita? Acabei de voltar da segunda vez e foi lindo. Nossa, eu Como é que imagino foi? apenas. Conta pra gente. Foi lindo, gente. Foi lindo. Presta atenção, a palavra, né, que ela usou é que foi lindo. Como é que foi? Conta pra gente, vai lá. Então, é uma viagem, eu acho importante de se fazer, de experienciar, experimentar, entender a ideologia, entender a política, entender tudo. Porque, assim, uma coisa que me impressiona é que é um lugar muito seguro. Mesmo assim. É um lugar pobre. É um lugar onde agora, infelizmente, as pessoas estão passando fome, estão passando necessidade, tá faltando coisa mesmo, assim, recursos. Calma. Foi lindo, gente. Foi lindo. Tá passando fome, necessidade e recursos. Como foi sua viagem? Foi lindo. Tá, vamos continuar. A mente esquerdista, ela tem que ser estudada. Como patologia, mas tem que ser estudada. Meu Deus, vai, fala. Mas a sensação, a dignidade das pessoas e a sensação de segurança que elas dão pra gente, assim, e o acolhimento é surpreendente. As pessoas estão passando fome, é uma miséria, não tem o que comer, mas a sensação de dignidade das pessoas. É bom lembrar, para quem não conhece, hoje no desenlace de Jorge Bergoglio, Papa Francisco, o franciscanismo, fundado lá por São Francisco de Assis, assim como outros ramos cristãos, eles têm a dignidade como bem maior. Partilham o pouco que tem. A pobreza não é vergonha. A fome é um tormento que se enfrenta mantendo a dignidade, mantendo solidariedade, não parte para a violência, não parte para o saque. Até que a proposta é esmolar. As ordens mendicantes religiosas são muitas. Cristo, ao mundo, quando esteve, andou entre os pobres, os mais pobres que haviam, e havia fome. No entanto, não perderam a dignidade. As pessoas estão passando fome, mas a sensação de dignidade e segurança, a segurança alimentar que tanto falam aqui no Brasil, não é mais segurança. Mas vai lá, conta pra gente qual foi a parte linda. É surpreendente, assim, é pobre, mas não é miserável, sabe? Sim. Tem uma coisa de, não é violento, não é... Você sai andando na rua, uma mulher sozinha, tranquila, 1h da manhã... De boa. De boa. E muito bem alimentada, né? Onde a gente... Agora, eu voltei, gente. Você vai querer abrir um restaurante lá, de repente? Quem sabe, Olha, sabia? Porque é massa. uma cidade que eu moraria, Havana. Havana Havana, assim, incrível. E em vez de criticar tanto, né? Assim, vai, experiencia,
Viajar Tire é suas muito bom próprias pra aprender. conclusões. Tire Suas próprias conclusões. E assim, as pessoas falam, nossa, mas romantizando a pobreza. Não, cara, a gente tá conhecendo. E a tua percepção... Ah, não tá romantizando a pobreza, tá conhecendo. Abre um restaurante lá. Capitalismo? Bota um restaurante lá. Se as pessoas não têm dinheiro pra comer, estão passando fome, por que você não doa? Doa, vai pra lá e doa comida pras pessoas. É tão lindo, tão bom. Porque se você moraria em Havana, não volta. Não volta, fica lá. Mas vamos. Foi lindo. Então, de um modo geral, é que as pessoas lá têm uma relação com a comida através de um viés político, de um modo geral mesmo, ou não? Então, a questão da comida, o que acontece? Porque Cuba tem os pilares, né, muito bem fundamentados de saúde, educação, moradia, comida. Então, isso é muito bem assegurado. O problema agora é esse, tá faltando comida, tá faltando recursos. Então, eles têm um racionamento, assim. Calma. Saúde, educação, segurança, comida, tudo muito bem assegurados, mas tá faltando. Não tem um racionamento assim. Cuba passa por um bloqueio econômico porque desafiou o grande poder do continente, os Estados Unidos da América, e quis ter autonomia no seu próprio país. Não admitiu que os Estados Unidos interferissem no país para determinar quem governa, de que modo governa e para que governa. Qualquer nação que tiver essa busca de soberania e autonomia passa pelo que Cuba passou e está passando, muito pior. Admiração ao povo cubano, sofre deveras, mas sofre com a dignidade, sim. É difícil a gente reconhecer isso, mas não tem essa população de rua que tem lá em Washington, que tem lá em Nova York, que tem em São Paulo, no Rio de Janeiro, aqui na minha querida Recife. Lá em Cuba não tem. Tudo muito estatizado, né? Pois é, assim, o Estado garante as coisas. E esse bloqueio precisa se acabar. Porque as pessoas são dignas de terem acesso a quem lhes quer dar bens, serviços, oportunidades de desenvolvimento do trabalho. Por que os Estados Unidos são contra isso? Por que os Estados Unidos são contra ao trabalho em Cuba, a economia florescer em Cuba? Ao modo deles, claro, orientação e acompanhamento do Estado, assim eles elegeram aquele governo. Sim, mas vamos lá, tá romântico, que bonito, foi lindo. Ela falou que foi lindo, eu tô achando. Nossa, como eu tô achando lindo. Você vai como eu posso dizer, no mercadinho, né, que eles chamam de mercadinho agro, que você recebe moradores, né, de Havana ali, recebem a caderneta e é tipo como se fosse a cesta básica. Sim. E aí você tira ali o que... você pega ali os seus alimentos. E agora tá com escassez, assim. Sim. Então é triste ver isso. Eu tô esperando a parte linda. Porque talvez não seja lindo pra mim. Porque, Rony, você não gosta da pobreza, você não gosta de pobre. Não gosto. Eu gostaria que todo mundo fosse rico. Esse é o meu pensamento. Gostaria que todo mundo produzisse o próprio alimento, comprasse a própria moradia, com dignidade de fato, que é você poder trabalhar e ter as suas coisas como é iniciativa privada. Aí o esquerdistinha, ele sai do Brasil, vai pra lá, vê essa pobreza e acha lindo. Romantiza a pobreza. Nossa, gente, é lindo porque, filosoficamente falando, eu me senti parte daquilo, mas tu voltou pro Brasil falando em abrir restaurantes ou não, e praticamente é um deboche com a cara daquelas pessoas que vivem debaixo de uma ditadura socialista. Mas é tão romântico, é tão lindo. E tem gente no Brasil que ainda vota na esquerda, que tem esse tipo de pensamento. O jovem brasileiro, tão saudável aí, disposto a passar aí sua imagem pessoal ao grande público brasileiro, isso é muito significativo. Vai estudar, meu jovem. Pesquise Cuba, na época em que Fulgêncio Batista era o ditador, tem muitos livros aí, muitas informações. Quando a Havana simplesmente era nada mais do que um cassino
e também um lugar de diversão sexual. As pessoas que ficavam ali mais próximas, mais abastadas. O povo cubano vivia numa miséria, numa fome, assim como muitos locais também vivem. Não mudou tanto, de fato, a situação econômica, porém eles elegem os seus governantes. Eles não têm um ditador, como era o ditador Batista. Eles têm um governo em que eles participam, que eles dão opinião. Pesquise Cuba, não ache que riqueza material, meu jovem, é sinônimo de satisfação. Os bens materiais não são tão importantes quanto os humanos. Além do que, a riqueza material, ela é para poucos em qualquer lugar do mundo. É uma ilusão você achar que vai ter sempre pessoas com acesso aos bens mais caros do planeta. Sempre tem pobres em tudo que é canto e questões. Se os pobres são tratados com decência, se tem educação, saúde e segurança ao menos, que só tivesse isso nas favelas brasileiras ao menos,